Recentemente, em Davos, na Suíça, a Organização de Finanças se reuniu e concluiu que a economia mundial está enfrentando os piores momentos econômicos desde a Segunda Guerra Mundial. Isso pode ser uma má notícia, mas dependendo de como você olha, podem ser notícias muito boas. A Segunda Guerra Mundial é um período fascinante porque, como na Covid, o mundo inteiro estava basicamente preso em casa ou em campos de batalha. Não havia suprimento de commodities e bens. As cadeias de suprimentos globais foram quebradas e todo mundo voltou a consumir novamente. Porém, após anos desse ocorrido, a inflação subiu muito nos últimos anos. A Segunda Guerra foi um período fascinante porque as taxas de juros subiram e a primeira coisa que aconteceu foi que a economia voltou direto para a recessão e a inflação ficou negativa, porque era um aperto maciço das condições monetárias. Você aumentava o custo das mercadorias, as pessoas não aumentavam seus salários o suficiente. As pessoas não conseguiam as mercadorias que queriam exatamente como agora e tudo desmoronou. Então a economia voltou à recessão e, eventualmente, alguns tempos melhores surgiram. Vamos voltar para os anos de 1940 e 50, porque acreditamos ser um paralelo muito importante que a maioria das pessoas não entendem. A última vez que vimos algo remotamente parecido com isso foi em 1974. Muitas pessoas dizem que os anos 70 alavancou e iniciou a inflação. As possíveis interpretações desse episódio de inflação que tivemos no final dos anos 70 foi impulsionado pela demografia, que eram os baby boomers entrando no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, esse acontecimento foi o maior choque de demanda que o mundo já viu. E uma das maiores ofertas desse período se transformou em uma crise do petróleo do embargo árabe. Há um tempo, especialistas perceberam que algumas coisas estão se repetindo, incluindo a crise do petróleo semelhante à de 1974. Em 1974, ocorreu o embargo árabe do petróleo. O preço do petróleo triplicou e as taxas de juros subiram. A inflação disparou e o efeito imediato foi que a economia foi por água abaixo. O mercado de ações caiu 50%. As grandes encarregadas da área de pesquisa, que diga-se de passagem são um ótimo guia para o ciclo de negócios, sempre recomendam que se a linha de ações cruzar abaixo de 50, as pessoas fiquem atentas, pois sugere-se que a economia está ficando fraca. Se uma recessão chega a cerca de 47%, ela atinge 30% do mercado de ações, e esse foi o número mais baixo de toda a história em relação às crises, que aconteceu em um espaço de 4 meses baseado. O que choca os pesquisadores é que exatamente o mesmo tipo de configuração está se fazendo cada vez mais presente nos dias atuais. O que estamos dizendo é que os anos 70 estão bem próximos de nós. A inflação caiu em 1974 e está dando sinais de que irá cair. Você precisa se preparar. Não há muitas pessoas que estão ainda pensando que a inflação segue estável para sempre. Uma das coisas que vemos é um problema em que o comércio global apresenta uma enorme quantidade no comércio de disputas. Assim como em 74 o dólar estava muito forte, ele está agora. As taxas de juros estão subindo e a inflação está em alta, e todo mundo está com medo de olhar para trás e dizer: não queremos o início dos anos 80, final dos anos 70 novamente. A inflação inflacionária estava apertando muito as taxas e a economia entrou em colapso, não em recessão. Isso ocorreu porque os bancos rapidamente começaram a cortar as taxas, mas o dólar subiu muito mais e criou muito mais problemas para o período. Quando se analisa o recorde da praça em 1985, quando todos tiveram que impedir que o dólar subisse para destruir a economia global, vemos que a última vez que vimos algo semelhante foi em 2008. Se você lembrar da situação do mundo em 2008, verá que o preço do petróleo estava em 147%. A inflação chegou na casa dos 6% e os bancos estavam cortando gastos e empréstimos. Isso tudo com a promessa reproduzida por grandes líderes de que a economia estava se erguendo em 2018. O preço do petróleo, a inflação alta e as atitudes dos bancos acabaram por aumentar as taxas na tentativa de apertar o balanço. Mas o que está acontecendo? Por que esse fenômeno continua acontecendo? Todo mundo extrapola a inflação, independente do governo.
das pessoas, a inflação sempre será uma forma do governo sobressair em cima das pessoas. A questão é que quando as coisas apertam, as pessoas já estão pagando mais que deviam em necessidades básicas. Com o aumento da inflação, elas não têm opção a não ser comprar menos. Sendo assim, a circulação de dinheiro se torna escassa e as ações começam a ser atingidas. Em outras palavras, o consumo cai porque nós apertamos as condições monetárias. Apertar as condições dos consumidores significa que o custo de um empréstimo, por exemplo, em um período de crise, terá a probabilidade de subir no ritmo mais rápido da história. Durante um período de 1 ano, as taxas de empréstimos nunca aumentaram tão rápido. Isso fez com que qualquer dinheiro que você tenha pegado emprestado, de repente tenha ficado muito mais caro. Seu salário parou de acompanhar o custo de seus serviços básicos, como comida, e você está realmente se sentindo mais pobre. Sendo assim, você não pode consumir tanto e você começa a não consumir. Outro ponto que está se repetindo é o aumento em coisas que têm como base o custo do petróleo, como é o caso do preço do gás, que esse ano já passou de R$100 no Brasil. Todas essas coisas, com o aumento do dólar, sugerem que a crise está voltando assim como ocorreu em 1974. O que é assustador é que, se não tomarmos cuidado, podemos ter uma recessão muito forte e desagradável, significando uma recessão negativa de até 5% do PIB. Esse é um ponto que pode ser bem utilizado dependendo do que o banco faz. Então temos a configuração que vimos muitas vezes no passado. Temos os indicadores prospectivos, o aperto monetário, sugerindo que temos alguma dor real por vir, então a evidência da crise começa a se emergir. Estamos vendo todas as empresas de tecnologia, que eram as mais bem equiparadas para as crises, demitindo pessoas e dando avisos de falência, porque não importa o quanto elas tentem se manter com a inflação, as pessoas estão tendo cada vez menos dinheiro. Com as empresas não podendo aumentar os preços o suficiente, então suas margens começam a cair. As pessoas estão sobrecarregando. Muita gente olha ao redor e se pergunta: o que vai quebrar quando coisas como essas acontecem? Assim que o mercado cai, os primeiros a quebrar são os bancos. A economia acabou de quebrar, os bancos entram em colapso e são apontados como pivô desse desastre, o que não é errado. Muitas pessoas acham que um banco quebrado faz a crise, mas são microacontecimentos que quebram a economia e essa, por sua vez, afeta os bancos, os destituindo. E é isso que a Organização Internacional das Finanças está dizendo. Eles apontam que as últimas condições monetárias que impomos às empresas e às pessoas é o maior aperto em toda a história da humanidade e que logo vamos sofrer as consequências disso. É interessante analisarmos a China, que está desacelerando muito rápido vários pontos econômicos, pois percebeu há muitos anos atrás essa possibilidade de crise. A China faz o que pode, porém, conta de seus bloqueios continentais também está em recessão. A Europa sempre viveu com uma guerra constante para fugir de toda e qualquer crise, e para isso o continente optou por lidar com essa transição enérgica. A questão é quão ruim isso fica. Vamos falar de alguns cenários. Deixe-me perguntar, quando as pessoas usam a palavra recessão, as pessoas entendem como retorno voltar para trás. Em termos técnicos, é crescer para trás, ou ter trimestres de crescimento negativo. Isso significa que uma perda de empregos em seu patrimônio líquido, porque é a queda dos preços dos ativos que vem com uma recessão, a qual é a possibilidade de deslizar para uma depressão. Essa depressão seria um período muito mais longo. Nós não afirmamos que isso pode acontecer agora. Não digo isso com certeza e nunca falamos acerca das probabilidades. O motivo é que há um pedaço de mágica que pode salvar essa crise. O chamado balanço bancário. O balanço bancário disfarça todas as coisas ruins. Isso ocorre porque o que eles fazem quando eles imprimem dinheiro é diminuir o poder de compra do dólar e a maioria dos bancos centrais ao mesmo tempo fazem isso. As pessoas sempre acreditam ser a inflação o que leva a isso, porém as consequências desse ato é algo muito mais pernicioso e mau, que é a degradação da moeda. Isso se manifesta de forma que todos esses ativos escassos, ações, ouro, criptomoedas, aumentam muito, mas tudo o que eles estão fazendo é refletir a desvalorização da própria moeda fiduciária, de modo que opticamente pode mudar tudo, porque, de repente, todas essas coisas aumentam. E por uma fração de tempo, todas as moedas do mundo parecem boas e mudam. As pessoas ainda estão trabalhando em geral.
Então se cria um truque para que todas essas moedas sejam usadas da forma mais rápida e convidativa possível. Tanto a Europa quanto os Estados Unidos e o Japão estão usando do truque da transferência direta, pagamentos direto aos indivíduos. Quando falamos sobre esse truque, adentramos todas essas coisas e concepções que são marxistas demais. Mas você também está olhando do lado humanitário. Independentemente de quais sejam nossas visões políticas ou econômicas, isso é o que vai acontecer. Então, temos que julgar com essa lente, não como faríamos ou gostaríamos que fosse. Mas o que será que vai acontecer e quais são as probabilidades de uma crise na sua região? Aprenda a observar. A economia está à sua frente o tempo todo. Dê uma olhada nos ritmos de esvaziamento do escritório. Se questione por que as pessoas não estão voltando ao trabalho, se as pessoas estão reclamando de forma conjunta sobre os preços dos mesmos produtos e de como seus salários não rendem. Esta não é uma recessão comum. Olhe todos os prédios e escritórios vazios. Se recorde que imóveis residenciais dependem de empregos. Se a recessão significa perda, comprovamos isso com os empregados que a Amazon está demitindo com a falta de demanda do setor imobiliário. Esse é o efeito cascata. E é por isso que estou dizendo que foi um dos maiores anúncios que já ouvi. O que a União Econômica está dizendo é que todos nós enfrentamos um dos maiores desafios econômicos desde a Segunda Guerra Mundial. Mas não desanime nem se desespere. Se você está vendo esse vídeo, você está sendo alertado e poderá se preparar. Não se esqueça que é na crise que surgem os mais destemidos heróis. Use os fatos apresentados nesse vídeo para se preparar e se erguer nessa crise que está por vir. Se você viu o vídeo até aqui, curta, compartilhe, se inscreva no canal e nos conte nos comentários se você já analisou aspectos da crise em sua cidade. Seu sonho de se tornar rico está próximo, basta você usar as ferramentas certas para alcançá-lo.